Nos diplopodes, os olhos simples estão localizados lateralmente e são muito semelhantes aos olhos do grupo Schiphosura e Trilopipomorpha, sendo assim considerado uma pleisomorfia dos Euautorópoda. Em centopeias, que foi o exemplo que eu citei da primeira foto, né? As centopeias, que são mais comuns no nosso cotidiano e a gente pode também abordar na sala de aula para os alunos esse exemplo, que são exemplo, acho que o animal que eles mais conhecem, assim, desse filo. E o que eu mais sei também desse filo, mais conheço, assim. Animal de mais destaque, né? Estão presentes os céus simples, embora esteja em discussão. Seus olhos compostos estão presentes nesse grupo. Em muitas espécies miliápodes habitantes de cavernas e parasitas, os olhos estão completamente ausentes. Também são ausentes em cifilos e parapodes. Aí tem uma discussão, né? E meio uma discrepância para saber se tem olhos, se não tem. Que muitos dizem que alguns grupos têm olhos, outros não têm, né? Excreção e osmorregulação. A excreção ocorre pelos túbulos de Malfig, que removem os resíduos metabólicos. Esses tubos são derivados da ectoderme. A troca de gases é efetuada por um sistema de traqueias, no qual os espiráculos geralmente não se fecham, formando dessa forma uma avenida eterna para a inevitável perda de água. Sistema circulatório. O coração é um tubo dorsal que se estende por todo o comprimento do tronco, formando uma aorta em forma de vaso, fluindo sangue a partir da direção posterior do meio das câmeras da hemocele. Diplopodes apresentam um par de ósseos, por diplo segmento. E em quilopodes, um par de ósseos ocorre em cada segmento, com um sistema circulatório aberto, podendo realizar transportes de oxigênio por pigmentos respiratórios. Esse processo todo se chama hemocianina. Sistema nervoso. O sistema nervoso típico de artrópodes não está fortemente cefalizado. Ele inclui um cérebro tripartido, protocérebro, deutocérebro e tritocérebro, conectivos, circunentéricos e um pequeno glândulo subesofágico. Na região da cabeça, o protocérebro está associado com os olhos, ou os celos. O deutocérebro está associado a um par de antenas, e o tritocérebro parece não estar associado com um segmento algum. Abaixo do tritocérebro se encontra o glândulo subesofágico, que é composto por glândulos fusionados no terceiro, quarto e quinto segmento, e é responsável pelo controle das peças bucais, glândulas salivares e os outros músculos locais. Em espécies peçonhentas, no primeiro segmento do corpo, está localizado a forcípula, apêndice raptorial com função de injetar a peçonha. E nesse segmento está associado a um par de glândulos fusionados que é denominado glândulo forcipular. A distribuição do sistema nervoso no restante do corpo é bastante simples. Cada segmento apresenta um par de glândulos fusionados que se estendem pela região ventral. Bom, nos segmento me lembra muito a palavra dos tagmas, né? Que são segmentos especializados. Não sei se nessa parte tem relação com alguma coisa, mas provavelmente tem as tagmas. Nos diploides, cada segmento possui 2 pares de glândulos fusionados. Sistema reprodutor. São dioicos, ovíparos, e em alguns casos pode ocorrer a partenogênese, em milipédes, por exemplo. Muitos dos miriápodes possuem cúpula interna, com transferência indireta de espermatozoides por meio de espermatoforos, que são depositados no ambiente pelo macho e tomados pelas fêmeas. Os miriápodes apresentam um paralelo aos aracnídeos em muitos aspectos desse processo. Que é que eu falei, né? Que a centopeia ali, ela tem... Eu não sei se tem relação, né? Que ela tem aquelas patas parecidas
com a centopeia, né? Aranha tem as patas parecidas com a centopeia. Não sei se tem alguma relação nisso, né? E a reprodução dioica, né? Que são dois indivíduos que se encontram separados em indivíduos diferentes. Dois indivíduos não. Sexos que são encontrados em indivíduos diferentes, né? Que é a reprodução dioica. Que se fala muito nas nossas aulas, enfim. Sobre a reprodução dioica. E a reprodução monoica, né? Mas nesse caso é a reprodução... Você tem a reprodução dioica. A monoica é um indivíduo só, né? E a monoica são dois indivíduos diferentes. Sexos se encontram em dois indivíduos diferentes. Que é diferente, né? Da monoica. Bom, esse é o meu trabalho sobre miriápodes. Eu quis falar um pouco também. Mostrar algumas imagens da centopeia ali, né? Agora vamos ver. Aqui é a centopeia também. Que é o exemplo mais conhecido, como eu já havia falado. E outra espécie miriápoda também. Essa aqui. Uma espécie miriápoda.